assim que eu cheguei, eu brinquei com o Léo que não tem honra maior para o professor do que depois estar lado a lado, tá, com um aluno. Acho que o Nobu vai concordar comigo. Tá? E conversar sobre o game é uma oportunidade de conversar sobre mitologia, oralidade, folclore, um fluxo de ideias, significados, crenças, que o Gaiman sempre soube explorar muito bem, tanto nos quadrinhos, como depois na literatura. Na sua literatura para adultos, também na sua literatura para crianças. Eu, particularmente, sou um grande fã do trabalho que o Gaiman fez na literatura infantil. Mas hoje nós vamos realmente privilegiar, tá, o Deuses Americanos, que foi uma revolução lenta. Tá? Em 2001, quando, se não me engano, foi 2001, primeiro ano do século XXI, tá? O lançamento do livro não teve de imediato o impacto, tá? Foi aquela coisa estranha. Não, Neil Gaiman tá, agora realmente está investindo mais na carreira de escritor, etc, etc. Tá? Fez um livro estranho, maluco, mas aos poucos, aquele livro estranho, maluco, que realmente rompia uma série de paradigmas, tá? Começou a se espalhar entre outros autores. Quem acompanhava quadrinhos na época, tá, começou a perceber, tá, que todos os... Bom, vai ter outro spoiler por aqui, tá, gente? Só quem não leu o livro ainda, desculpe. Tá? Muitos autores, tá, de quadrinhos, tá, depois de lerem Deuses Americanos, começaram a escrever histórias que partiam, tá, daqueles mesmos princípios que eles tinham embasado, tá, o livro do Gaiman. E depois isso começou a chegar, inclusive, em outros autores de literatura. Ninguém precisa concordar comigo, mas eu acho que o Rick Riordan, tá, e os Heróis do Olimpo não existiriam, tá, se o Riordan não tivesse lido Deuses Americanos. Porque a maneira como ele reforma, ele começa o Percy Jackson de um jeito, depois ele realmente, quando vai para a fase Heróis do Olimpo, você vê aquilo ali sendo reformulado, permitindo que você tenha tanto as versões gregas como as versões romanas, tá? E a partir daí você transforma aquilo no universo expandido, indo buscar o que tinha sido fracasso, tá, lá na Pirâmide Vermelha, com a mitologia egípcia. Tá? Ele puxa também os personagens, tá, que eram fracassados antes na mitologia egípcia, aí você consegue vir puxando e consegue interligando tudo. Ele só conseguiu, tá, fazer esse universo expandido dentro da obra dele porque ele usou as mesmas ideias, tá, que o Gaiman lançou em Deuses Americanos. Voltando um pouquinho, tá, só para essa origem, porque sabe como é que é? O professor é uma praga, né? O professor tem que fazer introdução para tudo antes de passar, tá, realmente a palavra para o Léo. Tá? O que define, tá, mitologias. Então vamos só combinar uma coisa, tá? O senhor Jair Messias Bolsonaro não é mito. Não é, nunca foi, nunca será. Ok? Os mitos brasileiros são outros, tá? Mas, enfim, dito isto, todos os mitos, tá, são narrativas abertas. Tá? São narrativas que vêm da oralidade. Muitos entendem que as mitologias antecedem as religiões como nós entendemos hoje, à medida que não estou endossando que para ser religião tem que ter texto e tem que ter livros sagrados. Tá? Estou constatando que as maiores religiões, tá, que existem no planeta atualmente, tá, elas são baseadas em grandes estruturas, são baseadas em instituições muito antigas. Essas instituições só podem existir durante tanto tempo, permanecer por tanto tempo, se tornar estruturas tão sofisticadas, tá? Estruturas internacionais, tá? Porque possuem cânones que estão bem definidos, tá? Graças à cultura escrita. Entretanto, mais para frente a gente vai ver que qualquer cultura escrita, tá, quando passa de um idioma para outro,
quando passa de um país para outro, de uma cultura para outra, de uma geração para outra, tá? Essa cultura escrita já passa a depender de traduções. Mas, muito antes dessas culturas, tá, escritas se estabelecerem, tá, as culturas orais que dominavam e que fundamentavam as sociedades humanas. E eram as mitologias que explicavam não só a natureza, provavelmente começaram explicando a natureza, depois continuaram explicando o mundo, o que poderíamos chamar de ordem das coisas, tá? Até que estados, religiões oficiais pudessem dar continuidade a esse serviço de outra maneira. Mas mesmo depois que as mitologias foram perdendo o espaço, tá, que tinham, tá, de certa forma elas sobreviveram naquilo que nós chamamos de folclore, de contos orais, de todas as histórias que o povo conta. E apesar das culturas escritas, apesar de cânones, dogmas, instituições de Estado, grandes instituições religiosas, tá? As histórias que o povo conta sempre foram extremamente poderosas e extremamente sedutoras. Afinal de contas, sem ter aval de escola, sem ter aval de universidade, sem ter aval de igreja, sem ter nenhum aval oficial, elas estavam lá, tá, fazendo sucesso. Aquelas mesmas histórias que às vezes a gente diz, poxa, mas isso é tão antigo, tá? Como é que ainda faz sucesso? Tá? Porque o povo gosta. Tá? Então, compreender o apelo que essas narrativas básicas têm, tá, nos ajudaria, tá, não só no campo da arte, mas em outros campos também. Essas narrativas abertas, tá, em alguns lugares, geraram autores, geraram gêneros, tá, de imediato. Tá? Alemanha, os irmãos Grimm. Tá? Na França, o Perrault. Na Alemanha, os irmãos Grimm. Tá? Autores que, digamos assim, começaram buscando o folclore dos seus países, né? Achavam que esse folclore estava ameaçado, que essa oralidade estava se perdendo, resolveram registrar isso por escrito e com isso nos deram os chamados contos de fadas. Tá? Aqui no Brasil, o Cão é Cascudo, tá, no Nordeste. Tá? Hoje o Cão é Cascudo, pouco se fala dele, mas o trabalho do Cão é Cascudo para a cultura brasileira, para mim, tá, é fundamental. O Cão é Cascudo, ele mapeou todas as versões, tá, não só os contos folclóricos do Nordeste, como as diversas versões dele. Então, um que ele pegou muito bem, Amor à Torta, que é uma história que vem da África, prosperou muito na Península Ibérica, tá, e chegou no Nordeste. Tá? O Cão é Cascudo foi lá e mapeou como é que é a Amor à Torta em Alagoas, como é que é a Amor à Torta em Sergipe, como é que é na Bahia. Ele foi montando esse mapa, tá, das versões, inclusive arriscando alguns palpites. Olha, aqui deve ser assim por causa desta influência de colonização, daquela influência de imigração. Tá? Então, quem lê o Cão é Cascudo, tá, lê os comentários do Cão é Cascudo, tá, para aqueles contos folclóricos do Nordeste, tá, e de repente vai ler o Deus Americano, caraca, tá, era uma ideia que na verdade estava ali circulando entre antropólogos, tá, há muito tempo, tá, mas nenhum autor, nenhum artista até então tinha tido essa sacada de pegar e vamos assumir que todas as histórias têm a mesma origem, têm a mesma fonte, tá? E que essas histórias vão se espalhando pelo mundo conforme as pessoas viajam, porque são as pessoas que contam histórias, tá? E quem conta um ponto aumenta um ponto. Tá? Ninguém consegue contar a mesma história duas vezes do mesmo jeito. Tá? A gente tenta, a gente não consegue. A polícia diz que inclusive é assim que se pega o mentiroso. Tá? Porque quando você obriga a mesma pessoa a contar várias vezes, tá? Vamos repetir o seu testemunho. Pô, mas eu já dei esse testemunho 5 vezes. Tá? Se o cara for realmente inocente, ele vai contar a mesma história, tá? 5 vezes,
digamos assim, com fidelidade aos fatos, mas ele não vai conseguir contar 5 vezes do mesmo jeito. Tá? Ele está trabalhando com a memória dele, um dia ele está lembrando mais do visual, no outro dia está lembrando do auditivo, no outro dia vai lembrar que tinha um cheiro de pizza. Tá? Quem conta, quem está dizendo a verdade não consegue contar a mesma história sempre do mesmo jeito. E o mentiroso conta exatamente do igual, porque ele realmente decorou a história, ele não está usando a memória dele. Tá? Essa memória é uma coisa afetiva, uma coisa que se reinventa. Tá? E uma pista que a gente vê que o Gaiman já tinha, tá, dessa universalidade, tá, das tramas, dos mitos, né, que viria realmente desenvolver em mitos americanos, tá, já está ali no Sandman, tá, especificamente está numa das, ainda no primeiro arco, tá, que é quando ele vai, tá atrás de uma pedra lá do destino, tá? E aí, enfim, ele vai no que seria a sede da Liga da Justiça, naquele momento, tá? E encontra o John Jones, Ajax Marciano, tá? E assim que o John Jones vê, tá, o Sandman, tá, ele imediatamente se ajoelha, tá, diante do seu Deus. Ele reconhece, a gente está vendo o Sandman até aquele momento apenas como Lorde Morpheus, tá? A entidade que deu origem à mitologia grega, até aquele quadrinho, até aquele número. Tá? Na hora que o marciano, tá, o reconhece e se ajoelha diante dele, porque ele é um deus Marte, e que aí, inclusive, aí tem lá um diálogo entre eles, tal, ali está a semente de que são os mesmos deuses, tá, para toda a DC, para todos os mundos, para todos os seres vivos, e que cada um enxerga, tá, de uma maneira. Depois disso, a gente começou a ter, tá, o Sandman passando por, geralmente na fase de memórias, quando ficava relembrando coisas do passado, tá, o desenho dele variando conforme a lembrança. Não tinha nenhuma explicação no texto, não. Mas era como se o desenho dele mudasse, de que se ele está na Grécia é uma imagem, se ele está na Suméria é outra imagem, se ele está na África é outra imagem. Já só ali no desenho, na representação, sugerindo que cada um, em cada época, em cada lugar, via o Sandman, tá, de uma maneira diferente, porque era o mesmo Deus para todos. Tá? E quando chega os dias americanos, realmente o Gaiman radicaliza isso, pega aquelas sementes que eu acho que ele vinha, talvez até inconscientemente, jogando, tá, no seu trabalho, e radicaliza. Tá? Vamos pensar o que é realmente o século XXI, que estava começando, o que é de repente a América, que afinal de contas ele conquistou a América, e que hoje, digamos assim, é uma nova Roma, né? Tá? E aí quando ele começa a construir, delirar, tá? Porque o Gaiman é um talento, mas o Deus americano deixa de ser um delírio, tá? Mas é um delírio que abre inúmeras fronteiras. Tá? Realmente, tudo que você acredita existe, todas as divindades são reais, e todas as versões de todos os deuses, elas existem também. Tá? Cada vez que houver uma reinterpretação desses deuses, eles ganharão realmente a gente tinha um aspecto, um nome específico para isso, eu esqueci. Mas, enfim, você tem o aspecto norueguês, você tem o aspecto americano, se for um aspecto americano em Massachusetts, um outro aspecto americano em Oklahoma. Tá? Então, uma localidade, né? Realmente esses deuses irem se ajustando a corações e mentes dos seus fiéis. No final das contas, os deuses só existem porque alguém acredita neles. Enquanto alguém acreditar, eles existirão. Quanto maior for a fé, mais poderoso eles serão. Se a fé for pequena, eles serão fraquinhos. Tá? E assim como nós, seres humanos, eles serão egoístas e mesquinhos, tá? E capazes de qualquer coisa, tá? Por um pouquinho mais de fé. Tá? Nem que seja apelar para cartões de crédito. Tá? Enfim, foi realmente uma obra que se mostrou revolucionária no passar dos anos. Tá? Agora está tendo mais visibilidade, claro. Tá?
por causa do streaming, mas eu acredito, tá, que com as novas edições da Intrínseca, tá, haverá agora uma situação muito maior dos livros. Tá? A obra do Gaiman ficou dispersa em uma certa época por diferentes editoras, tá? Umas melhores, outras piores, tal. Agora está começando realmente a se concentrar mais, né? A infantil está aqui, a adulta está ali, mas eu acho que é um grande ganho para o mercado e para os leitores. Tá? O catálogo do Gaiman está realmente agora sendo devidamente trabalhado, preparado de uma maneira mais elaborada, sofisticada, tá? E coerente. Tá? Isto posto, agora eu passo para o Léo poder começar a falar sobre essa experiência. Bom, depois disso a gente meio que fica sem graça, né? Depois de uma aula dessa. Bom, a minha experiência com o Neil Gaiman, ela começou principalmente com Deuses Americanos. O primeiro livro que eu li dele foi a edição, comprei a edição de 2001, mas foi a versão em 2004, e foi realmente foi um choque, né? Foi realmente tudo isso, esse livro. Ele foi uma realidade em que eu reconhecia a gente reconhece a nossa realidade no livro, mas a gente, ao mesmo tempo, percebe esse estranhamento, vê aquelas figuras míticas, aquele mundo fantástico que ele mistura de forma tão integral ao cenário, e de certa forma aquilo causou um impacto muito forte. O livro imediatamente virou o meu preferido de todos os tempos e ainda é. E isso foi muito antes de eu começar a pensar em trabalhar com livro. Aí, enfim, passou a vida, foram acontecendo as coisas e caiu, de repente, no meu colo essa oportunidade de traduzir a edição nova dos Deuses Americanos. A essa altura eu já tinha relido o livro quando saiu a edição de 2011 essa edição comemorativa estendida dele. Eu já tinha lido umas 2 vezes o livro e a editora me escreveu e perguntou se eu topava. E aí eu topei, né? Fazer o quê? Ninguém acreditava, eu estava trabalhando na época, eu até lembro disso, nunca vou esquecer, eu estava trabalhando, estava no meio de um outro trabalho, de um outro livro. Aí eu abri o e-mail da editora e eu não consegui não fazer nada, eu fiquei no estado de graça. Você comentou um negócio que ficou na minha cabeça. Você disse que cada pessoa que conta aumenta um ponto. E com tradução é exatamente a mesma coisa. Cada pessoa que traduz o livro pode ser traduzido 1, 2, 10 vezes. Cada tradução vai ser muito diferente. Eu sabia que já tinha sido traduzido aqui no Brasil, eu nunca cheguei a ler a tradução anterior, mas eu tinha plena consciência do tamanho da responsabilidade, né? Fui chamado para fazer uma tradução de um livro que já existe em português e eu vou ser o segundo sujeito a produzir uma coisa do tipo. Então, foi nesse sentido uma experiência maravilhosa. Eu lembro que comentei no finalzinho lá do livro, para quem chegou a ler essa edição, a editora topou incluir um textinho meu, uns comentários, né, sobre a tradução. E eu lembro que gente, agora foram as minhas palavras exatamente, mas foi uma coisa nesse sentido, de que o livro era... sim, eu tive... O Gaiman, ele falava na introdução dele que ele nunca teve a experiência de ler Deuses Americanos, ele só teve a experiência de escrever. E eu me senti privilegiado, porque eu tive as duas. Eu pude ler, né, como leitor, e eu pude escrever como tradutor brasileiro. E enfim, eu sou, falando como fanboy, né, totalmente tiete de Neil Gaiman. Depois que eu li Deuses Americanos, eu fui ler várias outras obras dele, fui ler o Nancy Boy, fui ler até alguns livros infantis que eu também não conhecia.
Sandman, por incrível que pareça, foi uma experiência muito mais recente. Eu não conhecia Sandman, fui conhecer mais alguns anos atrás só. E, enfim, essa foi a minha experiência como fã. Como tradutor, esse foi um livro que foi extremamente desafiador do ponto de vista não só do texto, né, da linguagem, que a linguagem do game é uma linguagem muito peculiar e mistura tanto as características de como um escritor inglês como uma pessoa que vive há muitos anos nos Estados Unidos e estava escrevendo sobre a realidade americana, com personagens americanos e o caráter americano, caráter no sentido de cultura, né? Mas não só isso, como também na parte das referências, como uma questão tão universal quanto é a mitologia. Não adiantava eu simplesmente olhar para o livro do Gaiman e achar que eu estava lendo um texto autônomo, né, fechado, encerrado, independente. Não. Ele é um livro que dialoga com todo um universo muito mais amplo, muito mais antigo, muito mais estabelecido, que não dá para simplesmente eu, da minha cabeça, inventar como é que eu vou fazer, como é que eu acho melhor assim lançado. Então foi uma experiência que eu não sei se algum dia eu vou poder repetir, espero que sim, porque esse tipo de livro é maravilhoso. Mas, enfim, foi mais ou menos nessa linha. Não sei o que eu poderia comentar muito especificamente da tradução. Eu me lembro de muitas questões de trocadilhos, né, que ele faz, muitas brincadeiras de linguagem, mas eu acho que o mais interessante e o mais complicado foi de trazer para o leitor brasileiro a experiência que a mitologia, especialmente a mitologia nórdica, né, o Hemsworth, que é o Odin, a figura central aí do livro, ele tem uma relação bastante próxima com a cultura americana, com a língua americana, com as raízes germânicas da língua. E isso, para nós aqui, brasileiros latinos, é uma coisa exótica, né? Lindo, diferente, é estranho. Então, como que a experiência de leitura de um leitor americano, de um leitor anglófono, de maneira geral, quando pega aquele livro lá e lê alguma coisa com a qual ele pode se identificar culturalmente, como que isso pode ser traduzido, transposto para o leitor brasileiro? Enfim, o desafio maior foi esse, foi tentar trazer para o leitor brasileiro não uma leitura de identificação cultural, mas uma leitura de apresentação de uma cultura estrangeira. Existe nos estudos de tradução, teoria de tradução, existe uma discussão enorme. A principal discussão é o conflito entre os dois extremos, de uma leitura, de uma tradução domesticada e uma tradução estrangeirada. O que é isso? Né? Uma tradução, o extremo entre trazer para o leitor da língua local, da língua alvo, que chama. Tudo o que tiver de informação do estrangeiro, mas transpondo aquilo para a realidade do tradutor local, do leitor local. Evitando-se ao máximo questões como estrangeirismos, como referências locais, tentar adaptar o máximo possível. Enfim, esse é um extremo. O extremo da estrangeirização é o contrário, é justamente reforçar o caráter da tradução, o caráter de apresentação de uma cultura estrangeira para um público local, para mostrar, olha, isso aqui que você está lendo não é algo da sua cultura, é algo que veio de fora. Então, vai ter elementos estrangeiros, vai ter referências estranhas, vai ter um estranhamento que muitas vezes é intencional. Então, esse é o maior debate no mundo da tradução, pelo menos no aspecto teórico da tradução. E foi uma questão também muito importante para a tradução dos deuses americanos, porque foi um conflito muito grande entre você
trabalhar com uma cultura estrangeira, especialmente esse livro, que é extremamente calcado na cultura estrangeira, ele é um tratado sobre a cultura americana, popular, atual e originária, e ao mesmo tempo é uma leitura comercial, é uma leitura de ficção, uma leitura de entretenimento, é uma coisa que visa um público que está lendo aquilo ali para se divertir, para se entreter. Então, como equilibrar esses dois fatores? Fazer uma leitura que é agradável, com a qual o leitor possa se identificar, ou privilegiar a fidelidade ao material de base. Enfim, em alguns momentos do livro eu fiquei muito tendendo para um lado, em outros momentos eu fiquei mordendo, tentando trazer para cá. Foi uma guerra durante todas as 600 páginas do livro. Eu espero que quem aqui tenha lido tenha gostado. Se não gostou, desculpa, juro que eu fiz o meu melhor. Mas enfim, acho que é mais ou menos isso que eu posso comentar assim por alto. Você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa que eu estou esquecendo de comentar? Tentando lembrar de passagens específicas para buscar armadilhas de linguagem, porque às vezes o exemplo é mais eloquente do que a explanação. A gente mostra aquela coisa de que neste trocadilho poderia ser A, B ou C. E a partir daí você cria você faz o leitor achar graça de alguma coisa, mas o personagem fica angustiado porque está pensando em alguma coisa, mas na verdade o que foi dito não é o que ele está pensando, e você tem às vezes uma página inteira ali de equívoco, mas aquele equívoco gera um conflito revelador. Isso acontece algumas vezes, eu estava querendo lembrar de uma passagem específica. A cena, acho que uma das primeiras que isso acontece, na verdade, à medida que a gente vai lendo o livro, a gente começa a perceber um pouco mais as armadilhas dele, né? Cada leitura você descobre uma coisa nova. Mas eu acho que a primeira, assim, mais gritante foi justamente o momento que o Shadow e o Wesley se encontram no avião. E que acho que o Shadow pergunta qual é o nome dele e o Wesley fala, o dia é hoje. É quarta-feira, então bom, hoje é o meu dia. Essa é uma cena que adaptaram muito bem na série. Isso não faz o menor sentido pra gente, né? Hoje é quarta-feira, então hoje é quarta-feira, hoje é meu dia. Como assim? Que história é essa? Só que Wednesday, né? O dia de Odin, ou de Odin, isso é um trocadilho que para o leitor um pouco mais ciente da mitologia por trás da história, a pessoa vai lá e vai ler, entendi, então esse cara aí é o tal. É o spoiler. É o spoiler. A primeira cena já tem spoiler do final. Quando eu falava desse livro para conhecidos em geral, eu sempre ficava na dúvida se dizer que o cara era o Odin era um spoiler, porque para mim sempre me pareceu tudo evidente. Mas sei lá, né? Eu tenho um amigo que ele só foi perceber que o cara era o Odin no final do livro. Ele é até inteligente, então, não vou nem dizer que não é, mas não pescou, não tem essa referência, porque ele não fala inglês, não fala muito, enfim. Mas foi um detalhe interessante. A brincadeira dele com a tempestade, ele dizia, de repente devia ser quinta, Thursday, né? Mas acabou sendo quarta. Foi um dos muitos trocadilhos que a gente pegava, assim, porque tem essas pistas na linguagem que revelam um pouco da história. E como tradutor a gente tem que rebolar, né? Às vezes nem dá. Nessa vez aí eu simplesmente admiti derrota total, deixei os nomes em inglês, que aliás foi uma outra decisão muito pensada, conversada com a editora, porque, voltando, né, aquela questão do conflito entre a tradução domesticada e a tradução estrangeirizada. O leitor americano, o leitor anglófono, ele está lendo os nomes em inglês, ele entende a referência por trás dos nomes. Né? Os nomes são claramente evocativos.
E só para aí sim lembrar a nós: Leitão, Carneiro, tá? Quantos nomes são banais, tá? Aqui para nós, tá? E de repente um gringo que chega aqui começa a se atrapalhar de como assim? O senhor é o Leitão? Tá? Ele aprende não o nome próprio, ele aprende o substantivo comum. Aí quando ele começa a descobrir que o substantivo comum também é sobrenome de gente, tá? Ele se atrapalha. Tá? Coisa banal. Todo mundo que já recebeu um turista, quis guiar um turista aqui no Rio de Janeiro, já passou por isso. E lá a brincadeira passa despercebida, porque está naturalizada. Tá? Isso vira uma questão que não deveria ser uma questão. Né? Os nomes simplesmente são apelidos. O Shadow não é o nome do personagem, é um apelido que colou. Surgiu quando o cara era criança, ele tinha lá o comportamento dele e passou a ser chamado de Shadow e virou Shadow, porque ele era assim. A gente nunca descobre o nome dele. Ele virou um nome próprio agora com a série da Amazon, mas no livro isso sempre é muito claro, que é um codinome, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, os nomes, justamente, esse exemplo, Leitão, Carneiro, são nomes que para a gente já estão naturalizados, a gente meio que admite que isso é um substantivo comum, mas também pode ser um nome próprio. No inglês, eles também têm uma versatilidade até maior em relação a essa transposição de nomes comuns para próprios. Muitos nomes, muitos substantivos, verbos, podem assumir outras classificações gramaticais. E, nesse sentido, essas palavras que parecem simples também passam como nomes sem grandes estranhamentos. E aí, foi essa a grande discussão. Faria sentido traduzir do português, botar um quarta-feira, botar um sombra, botar os outros trocadilhos mais sutis, o low keys, o Weismuth, né, o colega presão lá do Shadow, que não sei se eu posso pôr. Enfim, o cara é uma referência ao Locke, e o nome dele, né, em inglês, expõe essa referência gritante. Quando eu traduzi essa, eu lembro que quando eu comecei assim, pensando na quarta-feira, pensando sombra, bom, ok, vai, eles são personagens constantes do livro e tal, e você acostuma, mas aí quando eu bati nesse cara, eu pensei, não, a adaptação vai ficar tosca demais. Inventei lá umas opções, eu nem lembro mais, mas foi estranho, foi esquisito. Eu, conversando com a editora, a gente pensou, não sei o que e tal, a editora preferiu, não, vamos fazer em inglês mesmo, não tem jeito, vai ficar mais tranquilo, mais palatável, né, para o leitor. E esse foi um caso em que o esforço de domesticar, na verdade, seria mais estranho para o leitor brasileiro do que a tendência a estrangeirizar. E eu acho que acaba virando spoiler escancaradamente. Porque já está entregando, né? Não é. Isso isso não encaixa no inglês. Tá? Por que eles estão. Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma pegadinha aqui. Tá? Enquanto que mantendo no inglês, ok, quem não tem familiaridade com o inglês deixa passar. Porém, quem tem alguma familiaridade com a língua já tem a chance de desconfiar ou não. Tá? Mas se realmente começa a entregar todos os trocadilhos, todas as piadas antes, a gente está entregando a história, tá, logo no primeiro ato. Tá? Fica um pouco evidente, né? Chama a atenção. E quando a gente está lendo uma tradução, bem ou mal, a gente já espera, especialmente para um livro mais com uma faixa etária mais adulta, né? A criança ainda tem informação, então é natural, é mais comum que umas traduções sejam mais adaptadas para o público infantil do que para um público adulto. Um público adulto não, já está mais ciente de que aquilo que ele está lendo, é um texto estrangeiro, é um material traduzido, e tanto pela presença constante, né, de livros e de filmes e séries e tal, a gente já está muito acostumado à linguagem inglesa, às referências inglesas, então, em inglês, então acaba ficando um pouco mais natural.
está falando de trocadilho também, eu lembrei de um que eu acho que foi um dos mais complicados desse livro, e foi um que eu consegui, espero, né, que quem tenha lido concorde. Conseguiu. Que era um trocadilho de 4 níveis, 4 camadas. O cara usa uma palavra só, que em inglês tem vários sentidos diferentes, completamente diferentes, e encaixa essa palavra em vários contextos, cada um com aquele sentido. Mas como fazer isso para o português? Né? A gente não tem a mesma polifonia, assim, principalmente nessa palavra específica. E esse sim seria um spoiler absurdo aí, eu prefiro nem, para quem por algum motivo ainda não leu, eu preferiria até nem comentar, mas tem essa situação, aparece numa história uma palavra completamente banal, você não pensa nada com ela, continua a história. Aí vai passando, de repente uma outra situação lá, por acaso que é a mesma palavra, e você escreve e vai passando e nada. Até que no final você começa a perceber, não, peraí, ele está associando uma coisa com a outra. E não, peraí, ele está associando com aquela outra lá no começo também. Aí pronto, aí eu tive que rever tudo. Pô, foi dramático, mas foi interessante. Foi num caso em que não manter em inglês, aí sim manter em inglês seria entregar o ouro, porque era para ser uma coisa completamente banal, não era um próprio. Não era uma referência cultural, e não dava para manter do jeito que estava. Tinha que misturar aquilo de certa forma na trama, e em todas as cenas em que a palavra aparece. Então, enfim, a gente como tradutor, né, a gente gosta de falar das dificuldades, dos nossos sucessos no livro e tal. Ah, não, pô, eu tive uma solução genial. Mas o que a gente não gosta muito de falar é que cada livro é um trabalho de corno, porque é justamente isso, a gente tenta mergulhar na história, mergulhar no texto, produzir um texto que seja legal. A gente está escrevendo uma coisa para alguém ler, né? A gente não está escrevendo para mim, não estou escrevendo para mim, eu já conheço a história. Mas eu estou tentando apresentar ela para alguém, e eu estou torcendo para que essa pessoa, ao ler essa história, se divirta com ela tanto quanto eu me diverti. E pode parecer, né, que, não, olha, como eu sou um artista e tal. Não, na verdade eu fico angustiado, caramba, porque, poxa, será que vai fazer sentido fora da minha cabeça isso? Enfim, e especialmente com esse livro, que é um dos meus preferidos, né, imagina a responsabilidade. Uma coisa é traduzir um livro pelo qual a gente não tem nenhum sentimento, nenhum afeto muito profundo, é uma coisa, uma relação mais profissional no sentido seco, né, do termo. A gente vai pegar aquilo, vai transpor para o livro e passou, segue a vida. Com esse não, com esse livro, ele foi uma experiência muito íntima, muito emocional para mim, porque é um livro que me marcou muito, na primeira, na segunda, na terceira leitura. Quando eu comecei a traduzir, eu estava no meio da terceira leitura, então eu terminei a terceira leitura enquanto traduzia, e depois ainda continuei, reli a quarta vez, terminando de traduzir. Não tem, acho que nenhum livro eu fui afetado dessa forma como esse. Então tinha esse receio também, né? Será que eu estou botando muito de mim nesse livro? Será que eu estou deixando passar esse profissionalismo, né, para o leitor, botar um livro que o leitor vai gostar, e estou só botando a minha consciência nesse livro? Então eu fiquei muito dividido, né, nesse conflito. Começo a falar de desafios de tradução e depois eu começo a tratar isso como uma terapia, né? Desculpa, gente. Sim, mas não deixa de ser. O desafio da linguagem sempre nos remete ao pensamento e ao sentimento. Nós inventamos a linguagem para resolver uma série de problemas muito básicos, muito primitivos, mas nós desenvolvemos realmente a linguagem ao extremo para dar conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas angústias,
tá? E no fundo nós fazemos terapia encontrando as palavras certas, tá? Para expressar, tá? Cada pensamento, cada sentimento. E essa dificuldade que o Léo está colocando, tá? Realmente para encontrar as palavras que permitam um efeito estético para com o leitor, mas também manter o jogo de palavras, o jogo de suspense, porque, olha só, o Gaiman não é um autor de suspense, tá? Mas ele gosta de resolver as suas tramas com a revelação, com uma revelação, não é nem um grande segredo, porque geralmente quem já tem uma experiência de leitura com Gaiman, quando chega na metade do livro, já está deduzindo como é que vai acabar, tá? Mas quem não tem essa bagagem, quem está lendo pela primeira vez, tá, realmente tende a só entender plenamente a história quando chega ali nas últimas páginas. Então ele realmente gosta de, ao resolver as palavras, tá, ele resolve alguma coisa que não estava muito clara, ele resolve relacionar, ele gosta de resolver suas tramas resolvendo relacionamentos. O Gaiman tem feito um pouco de terapia também, acho que ele próprio, já aquilo que escreve. Por exemplo, o meu favorito é O Oceano no Fim do Caminho, e que eu acho que é terapia do Gaiman, tá, do início ao fim. Tá? Eu me tornei realmente um fã do Gaiman muito antes da literatura. Realmente eu sou da primeira geração, tá, da Editora Globo, que descobriu Sandman em 1988, tá, há um longo tempo. E eu realmente descobri de uma forma, foi acho que já no número 7 mais ou menos, tá? A Editora Globo estava lançando alguns títulos novos, tá? Entre eles o Sandman, tá? Eu fui olhando ali os primeiros capítulos, tá? Falei, pô, a história não termina, daquela cara, isso aqui vai render um ano, essa história não vai terminar, tá? E eu sei que lá pelas tantas, tá, quando realmente a morte entrou em cena, tá, é que eu peguei e li, foi naquele episódio, né, naquele número, eu falei, cara, eu tenho que comprar tudo, tá? E naquele momento a única maneira, que eu já tinha sido recolhido, que era a revista mensal, tá? Então, para obter os números anteriores, na verdade, o primeiro arco completo, tá? Eu tive que ir na sede da distribuidora, lá no Grajaú, na Teodoro da Silva, tá? Eu tive que ir lá dentro, lá do galpão, tá? Para poder comprar, tá? Os números atrasados, tá? Levei tudo para casa e aí tive a oportunidade de ler tudo de uma vez só, tá? Os outros gastaram 7 meses, tá? Para ler o arco. Eu realmente, em 2 ou 3 horas, eu vi tudo. Inclusive, ao mesmo tempo que me permitiu, tá, encadear tudo, ver como realmente estava tudo amarradinho, tá? Realmente deu um outro sabor, tá? Também me permitiu parar para observar quanto de inglês tinha ali, porque naquele gibi da Editora Globo, todos os números, tá, tinham notas de rodapé, tá, porque tinha sempre um personagem cantando. A música fazia parte, tá, daquela... O Gaiman sempre deixou passar essa coisa da oralidade, da maneira como ele usava a música pop, tá? Pegava a música que todo mundo conhecia, música dos anos 60, 70, tá? Era anos 80, tá? E ele usava realmente... às vezes apareceu alguma coisa nos anos 50, mas era realmente aquilo que ele tinha crescido escutando, tá? 60, 70 e às vezes dos próprios anos 80. Ele gostava muito dos anos 70, parecia muita música punk ali no meio e tal. E aí não tinha jeito, o personagem estava andando no meio da rua e cantando, tá? Você tinha que dar a tradução, tá, da música, porque a música que o personagem cantava era o espírito do personagem naquele momento e às vezes a própria situação em que ele estava, tá? E tinha o lance dos trocadilhos, tá? E aí tinha que fazer nota de rodapé o tempo inteiro, tá, para explicar os trocadilhos. Então realmente o Léo estava falando e eu estava me lembrando, tá? Inclusive do desafio de diagramação, porque você, afinal de contas, você não pode ficar botando as notas de rodapé na outra página,
Tá? E como tinha aquela dos personagens cantando, e você tem que traduzir de repente a música toda, você tinha que fazer nas margens entre os quadros, o quadrinho. O diagramador penou ali, usando aquela letrinha miúda, tá? Você realmente passava a vista para conseguir ler. As páginas todas escuras, né? A leitura também não facilitava. Exatamente. Tá? Mas o Gaiman sempre foi, nesse sentido, sempre foi muito desafiador, porque ao mesmo tempo que, por causa dos temas que ele aborda, tá? Ele é universal, ele, claro, ele realmente gosta muito de uma base popular, tá? Que é lá da Inglaterra, que remete a uma herança pagã, que vem lá das invasões dos nórdicos, etc. Tá? Mas ele realmente trabalha os seres humanos de uma forma muito universal, mas ele tem uma coisa muito particular, uma coisa assim muito inglesa, de gostar de jogo de palavras, tá? E de jogar com a cultura local dele. Tá? Ele faz do local dele o universal. Tá? Agora, para quem está fora daquele circuito, quem não é da Commonwealth, não é americano, canadense, tá? Realmente, o ibérico é desafiador. A linguagem dele passa, a composição desse Deus Americanos passa não só retrata não só a formação da cultura americana, como também a cultura da linguagem, a formação da linguagem, principalmente americana, no caso. Uma língua, ela não é só um compilado de palavras, um compilado de expressões, ela é um compilado de referências, de comportamentos, e isso que você fala da música, isso é uma coisa que aparece também no Deus Americanos, e tanto no Deus Americanos, no Sam, em quadrinhos em geral, né, especialmente quando é bem feito, esse tipo realmente carrega uma informação importante, não é simplesmente um cenário, né? Você não está lá só vendo a música que não tem um significado para a história, ela tem um peso. E para trazer isso para o leitor brasileiro, a gente realmente dá uma revolada. A gente decidiu no Deus Americanos evitar, eu acho que não tem nota de rodapé no livro, se tiver uma ou outra. Mas justamente para tentar evitar um pouco esse estranhamento. Para tentar evitar um pouco esse estranhamento. Se você lê uma nota de rodapé, você meio que está lá misturado na história e opa, tem um quebra-mola aqui, um comentário do editor, né? Como é que chama? A faixa de comentários do DVD. Adorei a expressão quebra-molas. Mais ou menos isso, né? Porque você está lendo lá e depois você, no meio da cena, no meio da ação, eles estão naquele diálogo, de repente, opa, peraí, tem alguém puxando para explicar a piada. Isso quebra um pouco o ritmo da leitura. Então, o esforço, de maneira geral, para a gente que trabalha com tradução comercial, né, com tradução de literatura de entretenimento, o esforço geral é evitar ao máximo esse tipo de notas. E com esse livro, isso foi um desafio especial, porque é extremamente carregado de referências que não são facilmente traduzíveis. E eu acho que foi graças a isso que a editora me deixou incluir um textinho lá no final, uma seçãozinha de notas, justamente para poder explicar muitas dessas piadinhas, desses trocadilhos, dessas referências, para explicar porque nem sempre eu consegui adaptar, ou quando eu consegui adaptar, mas eu tive que perder alguma coisa, que a gente acaba sempre perdendo. Existe o famoso adágio de que tradução é traição. De certa forma isso nunca deixa de ser verdade, a gente sempre está negociando lá com o texto original o que a gente vai trazer, o que a gente não vai trazer, o que a gente vai botar de novo ali, o que a gente vai manter de velho. Então nesse textinho final, coisinha de 4, 5 páginas, eu pude pelo menos me extravasar um pouco da minha frustração de não ter conseguido sempre fazer uma tradução perfeitamente adaptada.
Vou explicar por que isso não é possível, né? Por que nem sempre é bom, necessariamente, uma tradução totalmente local. Por que é importante, esse livro especialmente, refletir e exibir a cultura da língua original. É um livro sobre a formação da cultura dos Estados Unidos, do povo americano, do povo formado por imigrantes europeus, por imigrantes e escravos, principalmente africanos, ou pela cultura nativa local, e até pelos indianos, imigrantes também, indianos orientais de maneira geral. Enfim, não faria sentido perder todo esse pano de fundo, porque isso é quase um tratado antropológico sobre a cultura americana, né? É uma espécie de como dizer isso? Uma biografia da cultura americana, uma biografia da cultura popular americana, da cultura de folclores, de tradições, da linguagem, e não dava para simplesmente perder tudo isso e trazer para o Brasil e deixar o Sombra conversando com quarta-feira. Eu não sei como foi o processo de tradução da Nancy, que é uma obra derivada do Deus Americano, né, uma espécie de continuação extraoficial, mas eu imagino que o tradutor, não lembro se foi tradutor ou tradutora, teve um desafio muito de longa-data. Ele deve ter tido um desafio muito parecido, porque são obras muito parecidas, elas têm uma linguagem muito parecida. E, como você falou, dá para tranquilamente, se você ler a obra completa do Game, você pode perfeitamente concluir de que todas as histórias estão ambientadas no mesmo universo. Tá? Não há nenhum conflito entre elas, você tem que penar para encontrar assim, falhas de continuidade. Existem, óbvio que existem. Tá? Mas somente aquele fã mais fanático, tá? Que resolve decorar tudo, é que acaba encontrando. Né? E não só no mesmo universo, né, mas o mesmo tipo de relação que ele tem com a realidade que ele retrata. É porque, além da narrativa das americanas, existem pequenas histórias, né? Sim, os continhos de vinho da América. Você fez alguma distinção durante a tradução? Das suas escolhas mesmo, porque eu sinto que cada história tem o seu tom, né? Você fez alguma diferenciação durante esse processo? Não cheguei a... Você diz em referência à cultura viking e aos... Nome, de maneira geral, nesse tipo de detalhe, não. Em relação aos nomes, às personalidades, teve um especificamente do casal de irmãos, acho que eram gêmeos, que foram escravizados e foram levados para Haiti, e depois um deles combateu na rebelião no Haiti e a outra foi parar em Nova Orleans, se não me engano. Nesse caso eu lembro, por exemplo, de ter traduzido o nome que o homem desse casal de irmãos recebeu como escravo, porque era um nome que era claramente um apelido, né? Uma coisa do tipo, uma referência ao braço dele, força, não lembro exatamente. Mas, tirando esse tipo de necessidade específica, né, de gráfica, figurativa dos locais, não cheguei a fazer uma distinção especial entre um e outro ponto. Dependia, principalmente, era justamente disso, de saber se aquela referência era uma referência que precisava ser traduzida, no sentido de que era para se misturar a linguagem geral do livro, ou se isso não era uma questão tão importante. Uma outra questão, eu achei que você estivesse falando a esse respeito, e aí eu também não fiz uma distinção, porque o próprio Gaiman dilui muito essa diferença, a relação
da cultura que ele retrata. Tem um ponto sobre imigrante da Irlanda, tem ponto sobre os africanos, tem o ponto dos vikings, cada um deles tem suas particularidades de linguagem, de locução, mas isso no próprio livro o próprio game já traduziu para uma linguagem comum. Então, tirando alguns elementos muito pontuais, que aí sim varia para adaptar ou não, dependendo do caso, a linguagem, de certa forma, era mais ou menos a mesma no livro inteiro. Bom, acho que alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Só um comentário que eu postei no Twitter sobre a conversa em Rio. Me deu curtida no Twitter. Ah, que legal! Eu postei fotos explicando do evento. Porque ele teve envolvido acabou tendo uma polêmica envolvendo ele e um brasileiro nessa semana, porque a Damares usou imagens do livro dele para dizer que a Elsa é lésbica, né? E aí o pessoal tava meio magoado, assim, de vocês estão expondo o Brasil, ele nunca vai voltar e tal. Então eu tentei postar alguma coisa positiva. Enfim, não é só vergonha, né? Ele estava sendo ciente, então só para comentar que eu falei, explico vocês dois, legal. uma curtida. Obrigado. Nota 10, Letícia. Olha, aproveitando o gancho da Letícia, tá? Ainda que nós estejamos aqui para falar especificamente, tá, sobre o Gaiman, com ênfase, tá, nos deuses americanos, eu acho que dá perfeitamente para a gente extrapolar um pouquinho e sobre a proposta, tá, que ele realmente colocou nesse livro. Veja bem, todo país tem a sua hegemonia, todo país tem a sua história oficial. Os livros didáticos, eu trabalhei com livros didáticos durante muitos anos, tá? Não tem nenhum preconceito com os livros didáticos, isso fica bem claro, tá? Mas eu enxergo toda a complexidade, tá, de fazer livros didáticos e do que isso implica. Livros didáticos, de modo geral, estão sancionando, confirmando, legitimando essa hegemonia, tá, pré-existente. Tá? E a tendência, tá, em qualquer país, tá, é você contar a história, tá, a versão da história. Tá? E atenção, gente, alguns pensam que quando você conta uma versão da história, você está contando uma mentira. Não. Tá? Esse é um grave equívoco que se comete. Você está contando um dos aspectos da história. Tá? Eu posso estar olhando este ângulo ou este aqui. Tá? Do lado de cá ou do lado de cá, não são verdadeiros. Tá? O ideal é que realmente eu tente enxergar tudo, e não apenas só aqui, ou só cá. Tá? Mas, geralmente, quando você trabalha com discursos hegemônicos, você está privilegiando alguma coisa em detrimento de outra. Eu estou privilegiando a capa em detrimento da contracapa. Tá? O Gaiman, como o Cão é cascudo também aqui no Brasil, tá? E outros caras em outros lugares, tá? Ele é alguém que está, por meio da arte e do entretenimento, nos lembrando que a formação de qualquer sociedade, tá, ela é muito maior, muito mais complexa, tá, do que qualquer discurso oficial ou qualquer discurso hegemônico. Eu acho que isso é sempre importante a gente ter em mente, tá, de que qualquer país, tá, a sua história é a soma das histórias de todas as pessoas, tá, que nasceram ou vieram, tá, ou em algum momento, de alguma forma, habitaram aquele lugar, fizeram diferença na vida de alguém e as trocas que ocorreram. A década de 80, tá, que é a década em que o Gaiman realmente se revela, acho que foi a década em que o hibridismo começou a ser visto pela arte. Hoje, dizer que
tudo é mistura, tudo é combinação e recombinação, tá, de elementos, acho que não é mais nenhuma novidade. Tá? Mas o game faz parte de uma geração em que que esse trabalho artístico veio como novidade. Ou seja, vamos olhar todos, vamos olhar não só, o topo e a base. Vamos olhar os chamados marginais, tá, da sociedade. Vamos ver, quer dizer, esses indivíduos, bem, estava olhando para indivíduos, mas aqueles indivíduos ali que representavam grupos que, por sua vez, representavam recortes, tá, da sociedade, e o resultado final é a soma de todos os fatores. Acho que, em qualquer época, em qualquer lugar, independentemente se nós gostávamos de literatura fantástica ou não, se gostávamos de fantasia ou não, tá? Pensar sobre... a gente nunca consegue pensar sobre todos os elementos, porque é demais para a cabeça de qualquer um de nós. Tá? Mas, quanto mais elementos a gente conseguir colocar para dentro da cabeça, tá? Quanto mais a gente tentar, pelo menos, pensar sobre as contradições, tá, que existiram ou existirão, tá, eu acho que mais fácil fica para todos nós habitarmos, tá, o mesmo panteão. Tá? Então, se deuses africanos, deuses asiáticos, deuses europeus, tá, deuses de todas as procedências, tá, conseguem interagir em determinadas obras, tá, literárias, é porque seres humanos, também das mais diversas procedências, com as mais diversas histórias, cada um com o seu trauma, com o seu sofrimento, tá? Acho uma expressão antiga que se usava muito. Enfim, cada um de nós tem lá a sua jornada, tá? E as jornadas vão se entrecruzando aí em algum momento. Pensar sobre isso pode ser apenas entretenimento, pode ser diversão nerd, tá? Pode ser uma apreciação, tá, estética, e pode ser uma sofisticada reflexão sobre o mundo, sobre a vida, sobre todos nós, tá? E estamos permanentemente em conflito, só que uns querem superar esses conflitos da melhor maneira possível e, no final das contas, viver da melhor maneira possível. A vida pode ser melhor, tá? A vida pode ser melhor e será, tá? Então, eu acho que tem uma abordagem filosófica, tá? Que, se a gente quiser, a gente pode extrair desse entretenimento. Tá? O bacana do game é que ele nunca teve vergonha de fazer entretenimento, mas como ele sempre fez entretenimento de qualidade, tá? É inquestionável, do meu ponto de vista, tá? De que ele é um dos melhores artistas de sua geração, tá? E como todos os grandes artistas que sabem realmente viver o seu tempo, eles oferecem possibilidades, tá? Antropológicas, filosóficas, sociológicas, etc. E apesar de ser, tá, um acadêmico, tá, eu devo admitir para vocês que eu acredito muito mais, tá, no poder daqueles que trabalham com entretenimento, tá, do que no poder do que nós acadêmicos temos. Eu acho que nós acadêmicos temos uma série de limites, nós temos um conjunto de regras. O game sempre enfatiza o poder das regras antigas. Ninguém escapa, tá, das regras antigas, nem Sandman podia escapar das regras antigas. Tá? Os acadêmicos são muito limitados por regras antigas. Tá? Entretanto, escritores, tradutores, tá, fora desse sistema de regras rígidas, de repente podem ousar mais do que nós, tá? Explicar mais do que nós e inspirar mais do que nós. Ou seja, arte é vital. Tradução também. Você faz um comentário, né, sobre a literatura fantástica e, de maneira geral, sobre como a vida pode ser melhor e tudo mais, e isso é meio que uma linha bastante comum em todo tipo de literatura fantástica de maneira geral. Fantasia, ficção científica, terror, todas elas misturam um pouco o elemento a base do real, a referência do real,
com alguma característica estranha, uma coisa que não devia estar bem ali, mas está, e como que os personagens interagem com aquilo. Alguns exemplos são mais evidentes, outros são mais sutis, e o Gaiman é um que eu acho que não é nem sutil nem evidente. Ele às vezes se alterna muito. Tem umas horas que ele é extremamente gritante, enfim, você está vendo lá um carrossel girando mágico, um deus do tamanho de um brandindo uma lança de fogo. Em outras horas o Shadow está pensando em neve e de repente começa a nevar. Então, como esse elemento do fantástico na obra do Gaiman, eu acho que é um fio condutor em toda a obra dele. O Beijo o Oceano no Fim do Caminho, que é uma obra muito mais intimista da personalidade do Gaiman. A gente já falou um pouco disso, né? Que o livro lá foi praticamente que se desnudou para escrever o Oceano. E o Deus Americano estaria no outro extremo desse espectro. Mas sempre tem esse elemento, esse estranhamento de que o real não é tão real assim, né? Tem uma coisa estranha por baixo, na superfície. Esse Lugar Nenhum é um dos exemplos mais nítidos disso, né? Que fala da Londres de baixo, né? Não lembro como é que ficou em português, mas tem um mundo real onde as pessoas transitam e tem toda uma cidade subterrânea, uma outra Londres com vários túneis, vários circos e feiras e não sei o que, e toda uma cultura subterrânea que coexiste e ao mesmo tempo não compartilha do universo do real. Mas não por isso ela deixa de ser real, né? Justamente ela existe, está num nível um pouco inferior da nossa percepção, da nossa consciência. É muito legal ler tudo do Gaiman, porque de certa forma esse elemento sempre está presente. E tem alguns autores, especialmente os bons, que conseguem captar um elemento qualquer de sua mitologia particular e dar diversas interpretações a isso. Todos os livros dele, todos os contos dele têm essa mesma trama subjacente. É que nem o Philip K. Dick falar de Philip K. Dick e falar de realidade, né? O que é a realidade para o Philip K. Dick. Mesma coisa com o Gaiman, o que tem de fantástico, de mágico na realidade. A realidade tem um elemento de mágico, isso não está em discussão. Mas como que esse elemento mágico se revela em vários contextos. Um dos meus livros preferidos, o segundo, o primeiro Os Americanos, o segundo dele, que eu gosto muito, é o livro do Cemitério. Que Ninguém. É simplesmente uma releitura do Livro da Selva, só que com um tom característico gótico do Gaiman, né? Você passa no cemitério, com um garotinho que é criado por fantasmas. Ele vai se desenvolvendo. Para quem leu o Livro da Selva, não é uma cópia, né? É uma história independente, mas é o mesmo elemento básico do garoto que saiu do seu elemento, da sua família, da sua cultura e foi criado num ambiente novo, estranho e diferente. É um tema muito comum na literatura, isso aí tem todo tipo de gênero, a gente vê histórias parecidas. E é um livro, ele é um livro mais infantil, né? Ele foi feito no público mais infantil, ele tem um caráter mais lúdico, mais inocente, mas é um livro ao mesmo tempo extremamente profundo, porque trata dessas questões da morte, né? da criação do caráter de uma pessoa, da vida após a morte, e de uma maneira que é ao mesmo tempo
divertido, uma criança, né? Uma criança que vai ler aquilo, imagino que a faixa etária do livro seja lá em torno dos 10, 12 anos, talvez um pouco menos. É uma forma lúdica de tratar de um tema pesado, mas é uma forma ao mesmo tempo profunda, porque não simplifica, não banaliza esse tipo de elemento, esse tipo de característica que é tão fundamental, né, para a humanidade. Enfim, acho que ficou evidente, né, porque esse é um dos meus livros preferidos. Né? Também gosto muito dele. E outro livro do Gaiman que eu gostei muito de ler, qual foi, gente? Foi o Coraline, verdade. Que é outro livro que também brinca com essa questão de que há um elemento, uma realidade por trás da realidade, e é uma realidade que pode ser assustadora, né? E tudo do ponto de vista de uma criança que está tentando transitar no mundo, se encontrar no mundo, descobrir o mundo, crescer. E é uma trajetória, uma viagem que às vezes é assustadora, né? Uma criança que não conhece o mundo está lá tendo que lidar com o mundo, sair do universo da família, da segurança da família dela, e tentar crescer, é uma experiência assustadora. Então, é outro livro que eu acho muito legal. É uma história que é humana para todo mundo, né? A história do amadurecimento, mas é uma história que também trabalha com a presença da realidade e do mágico na realidade. Enfim, realmente eu acho que é um fio condutor para toda a obra do Gaiman. Eu acho que posso até ter enganado, mas não tem nenhum livro que ele não fale, mais ou menos, em algum sentido ele fale desse tipo de coisa. Se tem, acho que não. Os temas são recorrentes. Tá? E ele volta sempre aos mesmos temas e tenta explorar outras possibilidades sempre os mesmos temas, o que mostra que ele nunca parou de pensar a respeito disso. Cada vez que alguém, sei lá, chega, senta, conversa com ele, lê um livro novo, escuta um disco novo, tá? Ele... eu poderia ter feito dessa outra maneira. Aí vai lá e começa de novo. Tá? É legal, tá? Realmente você pode se divertir muitos e muitos anos, tá? Com a obra dele, tá? E, bom, aí eu estou puxando a mensagem. Eu recomendo toda aquela geração, tá? Realmente dos anos 80. Foi o Gaiman, tá? O Alan Moore, tá? O Stephen King, que, enfim, nos Estados Unidos. Você tem realmente uma galera ali que hoje eu acho que já começam a ser reconhecidos como clássicos, tá? Já são os clássicos de uma geração, tá? E provavelmente, tá? Em breve serão realmente também reconhecidos como clássicos também pelo mundo acadêmico, porque eles realmente mapearam, tá? Esse final do século XX, tá? Ao mesmo tempo que são todos herdeiros de tradições que eles sabem reciclar, tá? Eles também introduzem, tá? um novo tempo, tá? Para os seus leitores. Vale a pena sempre. Até por exemplo, ninguém te parava para pensar sobre o bullying nas escolas, tá? Antes realmente do Stephen King. Tá? Realmente foi o Stephen King que começou a mostrar para ele, olha, vamos fazer uma história de terror, tá? Vamos falar sobre bullying na escola, tá? Ninguém mais tem medo de vampiro, nem de Frankenstein, tá? Nem do lobisomem, mas de bullying na escola, todo mundo tem medo. Vamos falar de bullying na escola. E, atenção, imaginem o que aconteceria se a menina que todos fazem bullying tivesse superpoderes, poderes paranormais e pudesse revidar. Se alguma vez pararam a pensar como seria, tá? Gente, é reinterpretar, recolocar a ordem do dia. É o terror da realidade, né? Sim. Realmente não é à toa que um clássico se torna um clássico, né? Ele estabelece uma linguagem, ele marca uma época, ele serve de padrão, monta um padrão, uma ideia a ser seguida. O Tolkien é um exemplo de fantasia, muito provavelmente o George Martin está seguindo pelo mesmo caminho também.
como trazer, reconhecer certos aspectos da realidade e apresentar esses aspectos da realidade para o seu público. Coisas que nem sempre estão evidentes antes de você ler. E aí quando você lê, você pensa, pô, isso aqui estava na minha cara o tempo inteiro. Né? Justamente essa coisa do bullying. Quem nunca imaginou uma situação dessa, né? Como brinca justamente com a questão da impotência da vítima do bullying e o que aconteceria se ela não fosse impotente. Então, são aspectos que chamam a atenção para elementos. É isso que acaba transformando essas obras em obras atemporais, porque são elementos comuns à experiência humana. Não dá para ficar indiferente a isso, não dá para não se identificar com elementos da história, porque são elementos universais, são elementos que fazem parte da experiência de todo mundo, de uma maneira ou de outra. Por mais fantásticos que sejam, mas que sejam deuses viajando e fazendo uma guerra contra a internet. No finalzinho de Deus Americanos, o Gaiman fala, ele faz uma espécie de minha culpa, né? Já se adiantando com as críticas de como você usa. Quando você usa falar da América, se você é inglês, quando você usa falar da nossa cultura e do nosso comportamento. E aí você estava falando muito disso, eu lembrei desse texto e eu lembrei também do lugar nenhum, como ele fala com propriedade da longa de baixo, né? Como ele cria esse universo com base em tudo que ele viu. Eu comecei a perceber essa questão da obra dele, de como tudo que ele escreve é com base no que ele observa do mundo e ele põe um toque mágico. A série agora está atualizando alguns conceitos, né, dos americanos, como a mídia, que virou a nova mídia, e trouxe essa questão da internet, que não era tão forte na comunicação, e eles estão meio que atualizando. Como vocês veem isso para um futuro um pouco mais distante, a médio ou longo prazo, na questão da obra dele, de como as pessoas vão ver, se vão ver mais por esse lado da observação temporal que ele faz, ou se eles vão puxar para o fantástico, e como ele construiu esses mundos com base no mundo que ele viveu? Isso é uma questão que eu acho que não tem nem como responder, pelo menos não de forma fácil, porque o livro, ele tem, ao mesmo tempo que tem essas questões atemporais da experiência mitológica do ser humano com o mundo, ele tem também elementos locais, né? Esse livro aqui, a primeira edição é de 2001, então ele está transitando pelos Estados Unidos em 2001, nos anos 90. Então, essa atualização que aconteceu foi um aspecto interessante dessa obra, porque era um mundo muito menos digital, muito menos... era midiático de outra forma, e essa mídia, ela seguia alguns padrões que pra gente agora, a gente encara quase como antigos, né? Até geralmente é absurdo falar isso, mas a televisão, o poder da televisão no livro, que naquele momento era uma coisa tão difundida, tão moderna, comparando agora com a nova mídia, que é uma coisa completamente surtada na comparação com o livro, mas para o nosso público atual uma coisa muito mais imediata. Você reconhece aquilo, porque aquilo é o que a gente vive. Não sei como que as gerações futuras vão ler esse livro, se elas vão estranhar o distanciamento temporal da obra. Eu imagino que sim. Acho que se eu lesse o livro, se eu sendo o primeiro leitor, fosse pegar o livro daqui a 30 anos, ou até mesmo hoje, relendo o livro, a edição original de 2001, eu provavelmente estranharia os elementos tecnológicos, mas ao mesmo tempo não é um estranhamento, não é um estranhamento que eu acho que prejudica a leitura, assim como não é um estranhamento que a gente sente ao ler o Conan Doyle. Né? A história passa lá na Terra vitoriana, é óbvio que a tecnologia é outra, que a realidade é outra, o ritmo era outro,
mas a história é imediata. A gente sente aquela história, a gente acompanha o Sherlock, a gente acompanha o Watson, a gente consegue entender aquela história parece real. Essa adaptação que eles fizeram, né, do recente com o Benedict Cumberbatch e o Tim Freeman, né? Eles atualizaram todo o contexto da obra, mas ainda assim é uma obra do Sherlock Holmes. Você vê Conan Doyle ali. E eu acho que os americanos têm essa característica permanente também. Ela tem uma base material, e é uma base material, como qualquer base material envelhece, mas ela tem uma alma que é atemporal. Então, eu acho que falei que não sabia se eu ia responder, eu acho que eu respondi muito bem. Você acha que as notas, as versões comentadas, elas podem facilitar esse tipo de coisa? Porque eu acabei de ganhar a Máquina do Tempo, que relançou agora acho que pela Zahar, e aí eu estava meio assim para ler e comecei a ler, e as notas desse livro me chamaram para leitura de novo. Eu gostei daquilo, entendeu? Então tem muita coisa, um livro de 1890 e pouco, sei lá, e eu fiquei muito amarradão de estar lendo e vendo aqueles comentários. Isso não pode ser uma coisa legal para muito longo prazo, para continuar lendo. Eu pessoalmente, eu acho que eu sou que nem você, eu gosto de ler notas. Eu falei que parece um quebra-mola e eu gosto de... Mas, não sei se... Acho que depende muito do gosto, né? Cada leitor entra naquele livro com uma expectativa diferente. Eu não sei se quem leu a minha tradução já tinha lido antes da tradução da edição da Conrad. E se leu, eu não sei quais foram as opiniões. Mas você chega lá esperando, no caso do H.G. Wells especificamente, existe a pessoa que quer ler uma história de aventura. Né? O cara lá que criou uma máquina do tempo e foi para 1 milhão, sei lá, 2 milhões no futuro e viu como é que era o mundo lá. E tem gente que quer saber como que o cara compôs aquela história, qual foi o processo processo artístico, processo de raciocínio do escritor ao compor essa história. Eu sou desse tipo, eu gosto de... é um interesse profissional, né? Como tradutor eu preciso entender como que o escritor estava pensando para poder tentar reproduzir. Mas... enfim, eu acho que depende, acho que vai variar muito. Conforme for passando o tempo, em algum momento assim vai entrar no domínio público, e não sei como é que isso vai ser trabalhado no futuro, mas se acontecer o que a gente espera de alguém se tornar um autor consagrado pela academia e estudado, não sei o que, então a tendência vai ser essa, vai ser a obra dele ser cada vez mais estudada e cada vez mais elementos dela serem explorados em edições subsequentes e especializadas de um jeito ou de outro. Então, eu acho que vai enriquecer muito a leitura do ponto de vista da curiosidade mesmo, né? Enfim, a gente vai ter uma obra que tem não só a história dela, mas ela tem também todo aquele contexto, aquele entorno que enriquece, de certa forma, a experiência. A gente começa a entender um pouco mais da cultura de onde ela se originou. Então, não sei, eu acho que sim. Vou pegar aqui o gancho do Léo. Você mencionou a Máquina do Tempo. Quando você falava, eu estava lembrando do Mundo Perdido, na edição da Todavia, O Mundo Perdido, escrito pelo Conan Doyle, da autora Sherlock Holmes, que também desenvolveu outros personagens. Tá? O Mundo Perdido foi um dos seus romances favoritos. E essa edição da Todavia, ela é muito legal, porque ela tem um pós-fácil do tradutor. Tá? O tradutor, depois você acaba de ler a aventura, tá? O tradutor, ao mesmo tempo que vai explicar as suas escolhas na tradução, ele também vai contextualizar, tá? a própria obra. Eu falei, bom, não podia ser um prefácio, porque eu ia estragar a história. Tá? Agora que vocês já acabaram de ler a aventura, tá? Agora deixa eu explicar
em que contexto histórico, tá? Qual era o fluxo de informações que chegava do Conan Doyle, o que havia de informação para alimentar a imaginação dele, tá? Como é que ele estava trabalhando com o grande público da época, o que era assim, mais conhecido do grande público da época. Cara, é uma aula, tá? É um texto pequeno, tá? É um belo texto de tradução, mas é uma aula de história, tá? Sobre realmente a época e como aqueles temas eram abordados na época. Então, realmente, para nós que de repente somos mais curiosos, queremos ir além da aventura pura e simples, tá? É uma oportunidade de você realmente viajar no tempo, tá? Por meio das edições críticas, edições comentadas, tá? E entender, poxa, o que era o pensamento científico da época do Conan Doyle, ou no caso do H.G. Wells. O H.G. Wells é um socialista, né? Foi um dos primeiros socialistas ingleses. E esse socialismo inglês, tá? Permeia, tá? Toda a obra do H.G. Wells. A Máquina do Tempo, tá? É uma história sobre luta de classes. Tá? Eu posso ler, tá? Uma história de ficção científica, tá? Ou, se eu achar que ficção científica é uma bobagem, se o que eu gosto mesmo é de sociologia, tá? Eu estou lendo um tratado sobre sociologia. Tá? Eu fico pensando também no Swift, o autor do Gulliver. Tá? Viagem de Gulliver também é uma história. Ele usou a fantasia para se preservar qualquer semelhança com pessoas verdadeiras, mera coincidência, tá? Mas na verdade ele usou as viagens do Gulliver para esculachar todo mundo da época dele. Tá? Agora a gente não consegue mais fazer essa leitura. Ninguém mais. Você tem que estar com um pós-doc, tá? Numa universidade britânica para conseguir tentar investigar quais eram as intenções do Swift quando estava escrevendo o Gulliver. Tá? É muito mais do campo dos historiadores do que propriamente do campo da literatura. Tá? Agora, a escrita que ele deixou, tá? A fábula que ele deixou, tá? Cara, isso empolga até hoje. Você não precisa saber quem eram os Yahoos, tá? Realmente para curtir o fantástico ali. Tá? E Lilliput, então, quem é criancinha lá do Lilliput? Tá? À toa que o livro foi adaptado de tantas formas diferentes e sem necessariamente o pano de fundo crítico que ele tinha na obra. E você falou da edição do Conan Doyle, e eu lembrei também da edição muito boa da coleção que as Artem, de obras do Sherlock. Esqueci, Leslie Klinger, eu acho que é o editor que organizou, fez uma edição crítica comentada enorme de toda a obra todos os livros e contos do Sherlock Holmes. E é um tipo de coleção que permite essas duas leituras, porque tem a história inteira. Você vai ler o conto lá, você vai ter o romance, enfim, você vai ler a história de cabo a rabo, não vai se desviar daquilo, mas tem uma seção enorme de notas, comentários que às vezes são coisas mais insossas, tipo data do tal acontecimento que o cara está fazendo uma referência, uma coisa simples assim. E outras vezes eram parágrafos inteiros sobre a ciência por trás do método que o Sherlock usava para identificar tal planta, não sei o quê. Então, tem essa dupla possibilidade. Você pode ler o livro como uma aventura de policial, e você pode ler como uma pessoa que está querendo aprender sobre aquela época, sobre o Conan Doyle e os personagens que ele compõe, as inspirações que ele usava para compor seus personagens. Eu acho que é uma possibilidade, né, de ampliar esse seu escopo. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Por causa da hora, eu acho que está realmente na hora da gente jantar. Passou voando, é um happy hour, tá? Tanto é que geralmente o meu estômago
tá? Funciona melhor do que o despertador. Tá? E até o meu estômago estava quietinho até 5 minutos atrás. Então, gente, foi ótimo. Mais uma vez, obrigado a todos.